Shalom, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com quem estiver assistindo, né? E que isto venha a ser divulgado, compartilhado. Uma carta que o irmão Zebrano enviou em 2012. Eu estava lendo ela, até então eu não sabia desta carta, né? Enviaram para mim e nada mais, pensei, vou compartilhar com outros, né? Pois quem de nós já não viu sites dedicados, sites criados apenas para tentar difamar o ministério do irmão Brana, né? Dizendo que ele mentiu, dizendo que ele errou, enfim, tantas coisas aí que a gente vê. E a gente vai ver que esse espírito não é de agora. Esta maneira, essa tática do inimigo, de Satanás, para ser mais específico, é a mesma tática. Os mesmos argumentos que eles usam para tentar dizer que a Bíblia se contradiz, que para nós não aceitar tudo que Paulo disse, pois se contradiz outros profetas, até o próprio ministério de Jesus, eles tentam difamar, trazer erros. Então, vamos lá, acompanhe comigo aqui a esta carta. E tenho certeza que vai abençoar a muitos e despertar também, né? Ver que é a mesma tática utilizada lá atrás, utilizada pelas denominações, é a mesma tática que utilizam hoje. Vamos lá? Captem a visão. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. 2012. Gravações A Voz de Deus. Hebreus 13:8. Destaque. Por que ele disse isso? Então, se Deus enviou um profeta, não deveríamos crer em tudo o que ele diz? O objetivo da serpente era fazer com que a esposa de Adão duvidasse de uma única palavra das instruções de Deus. Ele sabia que, uma vez plantada a semente em sua mente, ele poderia fazer o que quisesse com ela. E todos nós sabemos o que aconteceu a seguir. Eva cria em Deus, mas em vez de permanecer firme, parou por um momento para ouvir o arrazoamento da serpente. Ele a fez raciocinar, pressionando-a a não acreditar em uma coisa: você vai morrer. E acrescentou um pouco mais para tornar a mensagem mais aceitável ao raciocínio: você não morrerá. Então ele a colocou sob seu controle e a dúvida dela se tornou pecado, morte e destruição. Esta antiga abordagem da serpente no Jardim do Éden tem sido bem-sucedida há 6.000 anos, e ela tornou-se um mestre em semear a semente da dúvida. Ele aprendeu há muito tempo que não precisa abordar a Bíblia inteira. Tudo o que ele precisa fazer é fazer com que sua vítima não acredite em uma única palavra. A dúvida então abre uma porta para se propagar do Gênesis ao Apocalipse. Como sempre, ele faz o mesmo com o Evangelho hoje. Você provavelmente já ouviu falar sobre os recentes ataques à mensagem do irmão Brana em vários sites e fóruns. Suas táticas usam a vasta informação que está tão facilmente disponível na internet para seduzir os crentes a duvidarem. O que eles não dizem é que existem milhares de sites, livros e outras publicações ateus que usam exatamente os mesmos métodos para desacreditar a Bíblia. Este é o velho truque do jardim que assumiu uma nova forma. Citação do irmão Brana. Qual é a tática de Satanás? O raciocínio. É simplesmente razoável. É quando você ouvir qualquer coisa que raciocine contra a palavra, afaste-se disso. É o diabo. Não importa quão antiquado seja, quão estranho pareça. Desde que Deus tenha dito isso, isso estabelece tudo para a eternidade. Fique longe de tudo que raciocina contra a palavra. Mensagem daquele tempo, 620713. Aqui estão alguns argumentos razoáveis usados pelos céticos, que dão a ilusão
de que a palavra se contradiz e, portanto, não é exata. Destaque: os 4 evangelhos. Cada evangelho conta a história da ressurreição de forma diferente. Como pode a Bíblia ser verdadeira se uma história tão importante é diferente nos 4 relatos? Em Mateus, houve um grande terremoto. Havia 2 mulheres, Maria Madalena e Maria. Um anjo estava sentado na pedra, fora do túmulo. O anjo disse às mulheres para irem contar aos discípulos o que elas fizeram. Em Marcos, nenhum terremoto é mencionado. Eram 3 mulheres, Maria Madalena, Maria e Salomé. Um anjo estava dentro da tumba. O anjo disse às mulheres para irem contar aos discípulos o que elas fizeram. Em Lucas, nenhum terremoto foi mencionado. Havia mais de 3 mulheres no túmulo: Maria Madalena, Maria, Joana e outras mulheres. 2 anjos estavam dentro da tumba. As mulheres saíram e contaram aos discípulos. Em João, nenhum terremoto é mencionado. Uma mulher, Maria Madalena, viu que o túmulo estava aberto e correu para contar a Pedro e João. Os 2 homens foram ao túmulo, olharam para dentro e saíram. Maria ficou do lado de fora do túmulo chorando. Ela olhou para dentro e viu 2 anjos. Ela então se virou e encontrou Jesus, e ele ordenou que ela contasse aos discípulos. Aqui estão algumas perguntas. As respostas são encontradas em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Houve um terremoto? Quantos anjos estavam no túmulo? Quantas mulheres foram ao túmulo? Quem disse a Maria para ir contar aos discípulos? Destaque: o chamado de André e Simão. Por que Mateus e Marcos contam a história diferente de João? Em Mateus e Marcos, Jesus tinha acabado de sair de 40 dias de jejum e foi tentado pelo diabo. Ele aprende que João Batista foi lançado na prisão, depois partiu para Galiléia, onde começou a pregar. Enquanto Jesus caminhava à beira do mar da Galiléia, ele viu 2 irmãos, Simão e André, pescando. Ele então lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles lançaram as redes e o seguiram. Em João e André eram discípulos de João Batista. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. João, o discípulo, e André começaram então a seguir Jesus. Jesus os levou para sua casa, onde eles permaneceram com ele naquele dia. Então André vai em busca de seu irmão, Simão. Ele conta sobre o Messias. Simão se junta a seu irmão como discípulo de Jesus. 2 capítulos depois, em João 3:24, disse que João ainda não estava na prisão e que ele próprio estava batizando perto de Salim. Nós encorajamos você a ler Mateus 4, Marcos 1 e João 1:28 a 43 e tentar, então, responder a estas perguntas. João Batista estava na prisão quando Jesus chamou Simão e André? André apresentou seu irmão Simão a Jesus, ou Jesus chamou todos os 2 ao mesmo tempo? Cada evangelho omite algumas partes e inclui outras, dando aos testemunhos uma aparência ligeiramente diferente. Você vai abandonar toda a Bíblia e seu cristianismo porque não consegue fazer com que os evangelhos se encaixem logicamente? Ou você simplesmente terá fé que a Bíblia foi escrita pela inspiração divina de Deus, exatamente como ele pretendia? Então,
Qual evangelho está correto? Um cristão diria que todos eles estão. Destaque. Outro testemunho altamente computado é o de Paulo em seu caminho para Damasco e sua experiência com o Senhor Jesus. Em Atos 9, os homens que estavam com ele ficaram maravilhados. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Em Atos 22, Paulo conta a história novamente e diz que os homens viram a luz e ficaram com medo, mas não ouviram a voz daquele que falou comigo. Isso parece uma contradição direta, mas os céticos não param por aí. A mesma história é contada 3 vezes, e cada vez as instruções do Senhor a Paulo são contadas de uma maneira ligeiramente diferente. Atos 9 é breve. Levanta-se, vá à cidade, e eles lhe dirão o que você deve fazer. Em Atos 22, quando Paulo fala aos judeus, ele vai um pouco mais fundo. E eu disse: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então, quando se dirigiu a Agripa, em Atos 26, ele foi ainda mais detalhado. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhe abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Os críticos diriam que cerca de 30 anos após a experiência, quando sua vida estava em risco, Paulo se intitula para justificar seu ministério e diz que o próprio Jesus o comissionou a pregar aos gentios, embora não haja nenhuma menção a isso nos relatos anteriores. Então, qual relato da experiência de Paulo é verdadeiro? Todos eles são. O olho natural pensaria que a narrativa desta história é diferente décadas depois de ter acontecido, por isso deve ser falsa. Na realidade, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito exatamente como Deus planejou. Muitos que afirmam crer na Bíblia, mas criticam a mensagem do irmão Branham porque o irmão Branham descreveu as 7 visões de 1933 ou a sua comissão do anjo do Senhor foi ligeiramente diferente às vezes. Inconsistência não está na mensagem, mas na forma como julgam a mensagem. Os diferentes testemunhos de Paulo eram falsos porque foram contados de maneira ligeiramente diferente? Claro que não. Além disso, se julgarem a mensagem pela Bíblia, então verão que ela está precisamente de acordo com a forma como os profetas falaram. É por isso que ouvimos muito as fitas e lemos a Bíblia inteira. Não lemos Mateus e excluímos os outros 3 evangelhos, nem ouvimos os 7 selos e excluímos as 70 semanas de Daniel. Aceitamos tudo isso porque a palavra é inspirada de Deus. Destaque: o velho argumento diz: a Bíblia foi escrita por seres humanos. Os seres humanos cometem erros, portanto, a Bíblia tem erros. Sim, os seres humanos certamente cometem erros. Toda descoberta científica, todo artigo de jornal ou toda explicação na internet está errada porque foi criada por um ser humano, e os seres humanos cometem erros. No entanto, a Bíblia foi escrita por Deus quando seu Espírito estava trabalhando em homens santos, portanto, é perfeita. Paulo disse:
Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo 3,16. Pedro disse: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia das Escrituras é uma questão de interpretação pessoal, pois a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1:20 a 21. As denominações modernas podem considerar Pedro e Paulo como humanos e, portanto, Pedro e Paulo cometeram erros. Mas até mesmo o Senhor Jesus disse: homem sem entendimento, cujo coração é lento para crer em tudo que os profetas disseram. Lucas 24:25. Portanto, já que Deus enviou um profeta, não deveríamos crer em tudo o que ele diz? Não foi isso que Jesus ensinou? Destaque: 400 anos ou 430 anos. O Senhor disse a Abraão: saiba que seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não será deles. Eles serão escravizados lá e serão oprimidos por 400 anos. Gênesis 15:13. Mas o livro de Êxodo: a permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12:40. Por que isso aconteceu? Será que Deus cometeu um erro no que disse a Abraão? Ou será que Moisés calculou mal e os hebreus realmente só estiveram lá por 400 anos antes de ele tirá-los de lá? Essa é uma boa pergunta a ser feita ao cético, especialmente aquele que criticaria o irmão Brana por ter feito uma predição que menciona o ano de 1977. Destaque: 1977. Provavelmente a crítica mais difundida é que o irmão Brana previu a vinda do Senhor em 1977. É muito importante que todos os céticos e crentes leiam de fato o que o irmão Brana disse, em vez de acreditar no que leem em muitas das páginas na web dos críticos. Hoje em dia, qualquer pessoa com uma conexão de internet pode visitar brana.org e usar o mecanismo de busca para encontrar todas as vezes que o irmão Brana disse 1977. Eles encontrarão 10 citações que dizem praticamente a mesma coisa, como as duas listadas aqui. Citação do irmão Brana: acreditamos que a igreja de Laodiceia começou em 1906 depois de Cristo. Eu prevejo. Então lembre-se, eu prevejo, especialmente você que está ouvindo a fita. Não estou dizendo que será assim, mas estou prevendo que esta era terminará em 1977, que a igreja entrará em apostasia total e será expelida da boca de Deus, e que a segunda vinda, ou o arrebatamento de Cristo, pode acontecer a qualquer momento. Bem, posso estar errado sobre isso em 1 ano, posso estar errado em 20 anos, posso estar errado em 100 anos. Mensagem à Era da Igreja de Laodiceia, 60:12-11. Segunda citação: eu não quero que ninguém entenda errado. Não entenda mal agora dizendo: o irmão Brana disse que Jesus viria em 1977. Eu nunca disse nada disso. Jesus pode estar voltando hoje, mas eu previ que entre 33 e 77 algo aconteceria, que essas coisas que eu vi acontecendo na visão aconteceriam, e 5 delas já aconteceram. Mensagem à 70ª semana de Daniel, 61:08-06. O irmão Brana disse o que disse por uma razão, e talvez não a entendemos agora, assim como Israel talvez não tenha entendido porque ainda estava no Egito depois de 401 anos. Quantos deles teriam perdido a fé quando 400 anos se passaram
e eles ainda estavam na escravidão em uma terra estrangeira? Abraão e Moisés não estavam em contradição com relação aos 430 anos, nem o profeta de Deus para aquela época quando previu 1977. Você acredita mais no que lê na mídia nacional ou, pior ainda, em páginas particulares da web do que no que ouve do profeta de Deus? Destaque: a ponte municipal. O que os céticos dizem? Não há registros de ninguém morrendo durante a construção da ponte municipal sobre o rio Ohio, então deve ser uma profecia falsa. Ao contrário do que pensam os céticos, a falta de evidências não é um dado adquirido. Em vez de dizer que não tem provas, deveriam dizer que não tem fé. Hebreus 11:1 diz: a fé é a demonstração de coisas que não se veem. Então, para pessoas que procuram evidências concretas, aí está. A maioria dos arqueólogos concorda que não há evidências concretas de que existiu um rei Davi ou um rei Salomão. Mas o que isso prova? Só porque os registros históricos foram destruídos, não significa que devamos jogar fora a Bíblia. A melhor evidência que temos ainda é, e sempre será, a palavra dos profetas. Não importa onde você esteja no mundo, se você ouviu a história da vida do irmão Branham, então você está bem ciente da enchente de 1937. Ela destruiu muitos registros históricos no Vale do Rio Ohio, incluindo arquivos de jornais. Além disso, algumas mortes num projeto de construção de uma ponte local não teriam sido notícia de primeira página naquela época. Se isso fosse publicado, provavelmente teria sido um artigo enterrado no jornal local. Nas décadas de 1920 e 1930, as mortes durante a construção de pontes eram muito comuns. Em 1937, a ponte Golden Gate, construída entre 1933 e 1937, quebrou um recorde de segurança sem precedentes, com apenas 11 mortes. A ponte Golden Gate tinha o mais alto nível de segurança do mundo. Seus padrões de segurança nunca antes vistos, com os melhores engenheiros do país, o primeiro dispositivo de segurança embaixo de uma ponte que acabou salvando a vida de 19 homens, equipamentos de segurança modernos como capacetes de proteção e até uma dieta especial possibilitaram aumentar a vigilância dos trabalhadores para que não caíssem, principalmente pela redução do consumo de álcool. A ponte municipal atravessa o rio Ohio foi construída sem rede de segurança, com um orçamento pequeno e longe da lógica de segurança da Golden Gate. Pessoas morreram? Sim. Mesmo com os padrões de segurança modernos de hoje, um trabalhador caiu para trás enquanto pintava a ponte Kennedy aqui em Jeffersonville em 2005. Não é fácil encontrar isso em artigo também, mas sim, realmente aconteceu. A verdade é que o irmão Branham teve uma visão de 16 homens caindo da ponte municipal e eles morreram. Como podemos saber? Pela mesma razão sabemos que houve um rei Davi, porque o profeta assim o disse, é aqui que repousa a nossa fé. Também chamada de Sequoia Street Bridge, ou George Rogers Clark Memorial Bridge, a ponte municipal foi construída a um custo de aproximadamente 5 milhões. Era a única ponte entre Jeffersonville e Louisville na época. Quando ele era um menino, o irmão Branham teve uma visão de 16 homens que morreram ao cair desta ponte. Destaque: a nuvem sobrenatural. O que os céticos dizem? Não era uma constelação de anjos. A misteriosa nuvem foi causada pelo lançamento de um míssil na Califórnia,
que foi fotografado uma semana antes da explosão que o irmão Branham descreve. A nuvem que o irmão Branham descreveu como uma constelação de anjos foi fotografada diversas vezes desde a fronteira sul do Arizona até a fronteira norte. Não foi documentado apenas no Arizona, mas também foi visto no norte do México, no oeste, no Novo México e no sul do Colorado. Os especialistas estimaram a sua altura em cerca de 42 quilômetros, o que a ciência diz ser mais de 27 quilômetros acima do local onde as nuvens se formam, e cerca de 15 quilômetros acima do local onde qualquer aeronave pode voar. Embora os cientistas nunca tenham explicado a nuvem em detalhes, os céticos dizem que é o resultado de um míssil da base aérea de Vandenberg, a noroeste de Los Angeles, e a nuvem viajou de lá para o Arizona. Se alguém está procurando uma explicação razoável, que não seja um evento sobrenatural, esta é provavelmente a melhor resposta. Porém, não faz muito sentido que as fotos não tenham sido tiradas na Califórnia, mas sim no Arizona. Por que não há fotografias e relatos de testemunhas oculares na Califórnia, onde se acredita que a nuvem se originou? Quanto à data da fotografia, parece ser o argumento mais convincente e aquele que até mesmo os chamados crentes usam para desacreditar o irmão Branham. A fotografia deveria ter sido tirada na noite de 28 de fevereiro, pouco antes do início da temporada de caça ao dardo no Arizona. Embora esta data esteja bem no meio da atual temporada de caça, e os registros das temporadas de caça ao dardo em 1963 sejam difíceis de encontrar, eles tentam nos convencer de que o irmão Branham não estava no Monte Sunset quando a nuvem foi fotografada, o que eles acreditam que aconteceu e lançar dúvidas em nossas mentes sobre o que realmente aconteceu. Sim, os céticos podem ter errado a data da temporada. Eles poderiam estar enganados na programação do irmão Branham. Pode ter havido uma caçada especial naquele ano. É até possível que os anjos tenham sido fotografados a caminho do irmão Branham, assim como o anjo levou 21 dias para chegar até Daniel. Daniel 10. No entanto, não podemos provar nenhuma dessas explicações, nem precisamos de fazer. Foi um evento sobrenatural, cujas circunstâncias não compreendemos totalmente. Como sempre, a melhor evidência que temos é a do profeta, e, como nós, ele não foi incomodado com o tempo da imagem. E assim que olhei, lá estavam esses anjos. Eles não poderiam estar mais visíveis.